Professora Desidério, você já deu respondeu um pouquinho da nossa pergunta, né? Que você mostrou lá a última figura, um pelinho cortado, né? E aí eu entendi que aquilo é... Então, quando eu tenho pelo, uma fera aqui, tá? Os da Desidério ainda não se manifestaram nesse momento, estão quietos. E aí, o que nós temos? Ali você mostrou parecendo uma tosa. Você diz, quando tosa, acontece isso. Tá? E aí eu queria entender, né? O que é alopecia postosa? Gente, se tiver dúvida, se estiverem gostando, vão se manifestando, porque eu tô achando que... Nós achamos que estamos abafando aqui, tá? O que é alopecia postosa? Super forte. A alopecia é ficar careca. É uma confusão de nomenclatura? Vamos lá. Então, assim, quando a gente fala que existe, né, as fases do pelo, né, ali o pelo cresceu e ele estacionou, ficou no seu repouso. E isso é muito importante a gente começar a entender essas diferenças entre os tipos de pelos. Por exemplo, nós falamos ali no início, né, dos cães de pelo curto, incluindo o pug, né, que o pug é aquele que mais perde pelos, né, que o pessoal reclama bastante. Só que a gente atende também muito bulldog francês hoje em dia. E aí as pessoas assim, tá, mas eu justamente peguei um cão de pelo curto para não me preocupar com pelos na casa. Eu digo, pois é, errou. Errou por quê? Porque o pelo cresce e cai, cresce, cai, cresce, cai, cresce, cai. Então, esse cão de pelo curto, é pequenininho, né? Esse cão de pelo curto, ele não vai ter alopecia costosa, porque o ciclo piloso dele é muito rápido. E quando eu falo muito rápido, isso significa que quando ele chega nessa fase pequena aqui, que é a fase de repouso, ela é rápida. Ele já volta a crescer. Então, isso aqui é um ciclo extremamente rápido. Quando a gente fala nos cães nórdicos, vamos lá, o Lulu Spitz, né, que a gente tem a grande confusão, mas eu aprendi com um aluno do curso Felicidade, e eu acho que eu nunca mais vou esquecer, que Spitz são todos, e o Lulu é o Spitz anão. Então, eu juro que eu demorei muito para aprender isso, e agora acho que eu aprendi, espero estar correta aqui na minha lembrança sobre isso. Mas os Lulus, Spitz, Samoyeda, essas raças nórdicas, o que acontece? Essa fase de repouso, que é a fase telogênica, ela é a fase mais longa do ciclo. O que significa? O pelo cresceu e entrou no repouso. Mas quanto tempo que ele vai ficar no repouso? Aí que tá, ele pode ficar no repouso de meses a anos. Então, vamos pensar num Lulu. Eu tenho vários folículos pilosos, e assim como os nossos folículos pilosos, cada folículo deveria estar em uma fase, porque eu não posso ter uma fase com cabelo, uma fase careca, porque todo mundo cresceu e aí todo mundo renovou. Não, então está tudo acontecendo ao mesmo tempo. No entanto, nessas raças nórdicas, o que acontece? Esse repouso, a grande maioria dos pelos estão em repouso. Uns recém entraram no repouso, outros folículos estão no repouso, exemplo, há 4 meses. Outros folículos estão na fase de repouso há 1 ano. Quando eu faço uma tosa, o que vai acontecer nesses cães nórdicos? Eu posso ter a alopecia pastosa. E isso é importante entender que essa alopecia, ou seja, essa falta de crescimento ordenado, igual a gente tem nos cães de pelo curto, ela vai acontecer justamente no local onde foi realizada a tosa. Isso é uma alopecia pastosa verdadeira. Exemplo, um Lulu quebrou a pata, né? Que o Lulu desceu do sofá e quebra a pata, né? Então, o Lulu fraturou a pata. Para fazer a cirurgia da correção da fratura, esse Lulu vai ter que fazer a tricotomia desse membro. Fez a tricotomia desse membro, o restante do corpo vai continuar normal. No entanto, nesse membro, o que pode acontecer? Os pelos crescerem de forma completamente desordenada.
porque alguns folículos estavam entrando no telógeno, outros folículos estavam saindo do telógeno. Eu usei esse exemplo da fratura, que eu acho que é um exemplo que fica mais visual. Por quê? Qual que é o grande equívoco ou que gera uma confusão muito grande nessa raça? A tosa higiênica. Então, o meu Lulu foi no pet e fizeram a tosa higiênica ali ao redor do ânus. E aí, depois que ele fez essa tosa higiênica, começou a cair o pelo atrás da coxa, começou a cair o pelo na lateral, começou a cair o pelo perto do pescoço e ele tá com alopecia pastosa. Aqui eu posso dizer para vocês, não, gente. É igual, quebrou a pata, tosou a pata. Então, você fez a tosa higiênica na região ali ao redor do ânus, onde que esse pelo pode não crescer ou crescer de forma desordenada? Ao redor do ânus. Se começar a ter perda de pelo em outras áreas, que não aquela específica que foi realizada a tosa, esse cão não tem alopecia pastosa. Então, assim, de forma a resumir, a alopecia pastosa é exatamente isso daqui. Eu cortei o pelo. Quando eu corto o pelo, dentro do folículo, esse pelo continua existindo. O que vai acontecer? Em algum momento ele vai voltar a crescer. Qual que é esse momento? A gente não sabe e não tem como saber. Então, por exemplo, eu posso fazer a tosa bu no meu Lulu? Pode. Esse pelo ele vai crescer de forma ordenada? Não sei. Mas é que todo ano eu faço a tosa e o pelo cresce. Que bom, que sorte. Mas pode ser que nesse ano não cresça. Por quê? Porque os folículos estão em fases diferentes. Então, eu acho que essa é a grande confusão, especificamente na raça Lulu. Se é alopecia pastosa ou se é alopecia X. Espero que tenha ficado um pouco claro, principalmente com esse exemplo da fratura, né? Eu tirei todo o pelo da pata, o resto do pelo do corpo não pode cair. Mas na questão da tosa higiênica, sempre vão querer culpar o pet. E aqui eu defendo os pets, não é culpa de ninguém. É culpa do ciclo piloso desse tipo específico de pelo. O que não vai acontecer num cão que renova o pelo rapidamente, como um cão de pelo curto, por exemplo.